Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha, você vai conferir pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul palestrou no Almoçando com a Six desta quinta-feira ao meio-dia no Parque dos Pinheiros. Eduardo Leite disse que o Rio Grande do Sul precisa atacar a burocracia, o déficit na infraestrutura e a redução da carga tributária. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Farroupilha prestou contas das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2017. Encontro ocorreu na noite da quarta-feira no auditório da UX Farroupilha. Presidente do Condica destaca que ao longo do ano passado foram repassados R$516 mil para os diversos projetos mantidos pela entidade. Clube Santa Rita promove no próximo domingo reunião dançante e domingueira a partir das 16 horas na sua sede social. O objetivo é relembrar as atividades do passado e também marcar a programação alusiva aos 90 anos de fundação do clube. Presidente do Clube Santa Rita convida a comunidade farroupilhense para a atração. Badesul assina protocolos de convênio com mais de 20 municípios que serão contemplados com financiamentos. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e também com a informação. Você já sabe o que é importante, o que acontece em Farroupilha, você vê aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Estamos sempre de olho na movimentação e nos fatos da nossa comunidade. O Jornal da Cidade pode ser acompanhado pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET Farroupilha. Ainda você pode nos acompanhar por meio do aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha, que é totalmente gratuito. Basta você baixá-lo no seu aparelho e depois você vai ter no seu celular, na palma da sua mão, a nossa programação também totalmente grátis. E ainda você nos acompanha por meio do site www.tvcidade.net. Nós vamos agora ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar aqui no Jornal da Cidade, edição de hoje. Presidente do PSDB gaúcho e pré-candidato do partido ao governo do estado palestrou no Almoçando com a Six desta quinta-feira ao meio-dia no Parque dos Pinheiros. Você ficará sabendo dos detalhes logo a seguir. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
O Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha já está de volta aqui pelo canal 14 da NET Farroupilha, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. A partir de agora você já sabe, é hora de ampliarmos as informações que apresentamos anteriormente nos destaques. E começamos com esta: pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul nas eleições 2018, palestrou no Almoçando com a Six desta quinta-feira ao meio-dia. O Almoçando com a Six desta quinta-feira ao meio-dia no restaurante Parque dos Pinheiros recebeu o pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Pelotas e atual presidente da executiva estadual do PSDB falou por mais de 1 hora aos presentes no Parque dos Pinheiros. Mais de 80 pessoas acompanharam a palestra. O tema tratado foi sobre as soluções para a gestão pública. Eduardo Leite reforçou de que os governantes precisam ter uma agenda definida quando assumem um cargo público e saber dar atenção às prioridades. Ele defendeu que os municípios e estados procurem terceirizar os serviços, principalmente nas áreas sociais. Durante a entrevista coletiva, ao término da palestra, Eduardo Leite respondeu à pergunta da TV Cidade sobre o que seria necessário fazer no Rio Grande do Sul para que o estado consiga sair das dificuldades financeiras. O pré-candidato declarou que é preciso atacar a burocracia, o déficit na infraestrutura e a redução da carga tributária. Principalmente a burocracia, o déficit de infraestrutura, estradas em poucas condições, um porto que não assegura o escoamento da produção, a questão da aviação regional, toda essa interligação entre os modais, ferroviário também. Então a infraestrutura é estratégica, mas principalmente as estradas, e a questão da carga tributária. Então, burocracia, tem que dar mais facilidade para empreender, para obter licenças, tem que ter investimento em infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, e tem que ter redução da carga tributária. Para reduzir a carga tributária, a gente tem que botar as contas em ordem para que o Estado precise pedir menos, exigir menos em impostos da população. Com isso, a gente ajuda a distensionar um Estado que sufoca o empreendedorismo e ajuda a nossa economia a se recolocar no cenário nacional como competitiva para a atração de investimentos. Porque a gente tem material humano nas nossas cidades, nas nossas regiões. Quanto mais eu viajo e vejo as realidades locais, mas eu me convenço que esses talentos que a gente tem no nosso estado, esse material humano forte que a gente tem, está pronto para responder se a gente distensionar, se a gente liberar o caminho, se a gente abrir o espaço. Há uma energia pronta para dar a resposta para que o nosso estado tenha uma nova condição econômica e, consequentemente, uma nova condição de enfrentar o seu problema fiscal também. Situação da saúde no nosso estado, no nosso município principalmente também, é um dos grandes problemas que o governo vem enfrentando em repasses, principalmente vindos do estado. O que tu acredita que é necessário fazer em uma possível eleição? Acho que a gente tem que ter a clareza de que a cada escolha corresponde uma renúncia. Quando o governo estabelece as prioridades, que tem que ser aquelas que são as demandadas pela população, e é a saúde, segurança e educação, está muito claro isso, a gente tem que ter a clareza de dizer onde nós vamos renunciar. Não dá para o Estado manter o foco e perder parte da sua agenda e dos recursos numa companhia de energia elétrica que é deficitária, no investimento em infraestrutura que poderia ser feito pela iniciativa privada, em uma companhia de mineração, uma companhia de gás que poderiam ser atividades desenvolvidas pela iniciativa privada, onde o Estado não quer dizer que ele vai se ausentar, ele vai regular, ele vai orientar, ele vai dizer de que jeito tem que ser feito o investimento, mas ele não precisa ele operar diretamente. Só na energia, aí o Estado já teve que colocar 40 milhões de reais no ano passado na CE para garantir a manutenção da concessão, e no ano que vem vai ser chamado a colocar 1 bilhão e 600 milhões de recursos seus do Tesouro do Estado para poder manter a concessão de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul, por parte da ANEEL, por parte do governo federal. Então, se não tivermos essa condição de entender que o dinheiro que vai
vai para a energia, por exemplo, deixa de ir para a saúde, estou linkando aqui uma coisa com a outra para ti, né? A gente não está verdadeiramente priorizando a saúde. Quem diz sim para a saúde, para a educação, para a segurança, mas continua dizendo sim para tantos outros setores que são pouco eficientes na mão do Estado, não está de fato dizendo sim a esses setores essenciais. A gente tem que ter clareza. Cada escolha, uma renúncia. Temos que renunciar um investimento em outras áreas para poder priorizar saúde, educação e segurança. Você encerrou sua fala falando nos mantras, né? Senso de urgência, capacidade de indignação e foco no resultado. O que dizer sobre isso? Acho que são os pontos que tem que estar no dia a dia, na vida de quem exerce algum papel de liderança, de gestão, de governo. A gente manter a capacidade de indignação de quem está de fora, levar essa capacidade de indignação lá dentro. Muitas vezes o político acaba se conformando, né? Ele entra para dentro de uma estrutura e rapidamente aquela pessoa que a gente via antes indignada passa a ser uma pessoa que está justificando, não, veja bem, não é assim, estamos isso, estamos aquilo. Então tem que manter a capacidade de indignação. O senso de urgência tem que discutir com a sociedade, tem que ter um projeto bem montado, tem que percorrer uma série de caminhos, mas tem que tomar decisão, bater na mesa e resolver. Não significa fazer de qualquer jeito, de forma apressada, atribulada, patrolando, passando por cima das pessoas. Mas significa que chega uma hora que tem que esgotar a discussão, o debate e tomar a decisão e entregar o resultado. Que é o terceiro ponto, né? O foco no resultado. Menos preocupado com os meios e mais preocupado com as entregas para a população. Esse tem que ser o mantra. Olha, foi uma palestra bastante concorrida no restaurante Parque dos Pinheiros nesta quinta-feira ao meio-dia, no Almoçando com a Six, com a presença do pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muitos empresários, lideranças empresariais da nossa comunidade estiveram presentes. E Eduardo Leite, numa linguagem bastante simples, direta, realista, falando sobre a situação em que se encontra o Rio Grande do Sul. Ele deixou claro de que o Estado precisa ser reduzido, o Estado tem que também passar por uma nova matriz para que ele possa continuar desempenhando as suas funções básicas e retome a questão da competitividade. O Jornal da Cidade segue e destaca: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Farroupilha reuniu a comunidade na noite desta quarta-feira para a prestação de contas do exercício de 2017. O encontro ocorreu no auditório da UX Farroupilha e contou com uma participação expressiva de representantes da comunidade. Ao longo de todo o ano passado, o Condica distribuiu 516 mil reais que foram aplicados em diversos projetos mantidos pela entidade aqui no município. O presidente do Condica estava muito satisfeito com a boa participação da comunidade na prestação de contas. Bem concorrida, ficamos contentes com o número de participantes. Eu acho que é isso que a população tem que fazer. Ela tem que doar, sim, mas tem que vir ver onde a gente está investindo esse dinheiro. Só que assim, se ela ficar em casa, ela não vai ver. Ela tem que vir aqui e ver. Eu tenho dúvida num projeto, não tem problema? Vamos rever o projeto. Então eu acho que o primeiro passo é a população se conscientizar em fazer a doação porque o Condica precisa e vir verificar na nossa prestação de contas que esse dinheiro está sendo muito bem aplicado. Quais são os principais projetos que receberam a aplicação de recursos recursos do Condica nesse período, presidente? Bom, em 2017 a gente teve 5 projetos de psicossocial, ou seja, psicóloga e assistente social para alunos das escolas de Farroupilha. Aqui, inclusive, a maior escola nossa, o Santiago, ela tem esses profissionais pagos pelo Condica. Além disso, a gente tem um contraturno que a gente tem 42 crianças que vão no Florescer, na Forqueta, bancados, boa parte pelo Condica Farroupilha. A gente tem a ecoterapia da Mafa, fisioterapia da PAI e outros, deve ser 8 ou 9 projetos de atividades de contraturno. Teatro, dança, música. Então, eu acho assim, a gente tem que dar um período dessa criança não estar na rua, e sim estar tendo uma atividade sadia. Os presentes aprovaram toda a prestação de contas? Sim, aprovaram. Eu vou dizer assim, porque não tem muito mistério, né? Assim, o nosso maior gasto
é justamente o nosso maior gasto, nosso maior investimento é justamente nos projetos. Então, que foi no ano de 2017 no valor total de R$516 mil. Esses recursos são provenientes de que setor? Vem do município, vem da União? Não, ele vem exclusivamente de doações ou destinações de imposto de renda, a maior parte. Foram R$100 mil de depósito no Condica, aproveitando aquela bonificação dos 6% sobre o imposto a pagar, 143 mil dos 3% na declaração, isso pessoa física, 229 mil de pessoa jurídica, 58 mil de juros e 10 mil e pouco foi de multas de empresas que destinaram esse valor para o Condica. Ou seja, muito importante também essa questão da declaração do imposto de renda, porque nós estamos no período, ao invés de encaminhar o recurso para Brasília, é possível parte dele destinar aqui para Farroupilha, presidente? Isso. O intuito da prestação de contas é justamente isso, convencer a quem não é doador ainda de que o valor ficando aqui ele fica muito bem aplicado. E quem já é doador, nós fazemos uma prestação de contas dizendo, teu dinheiro fez isso, fez aquilo outro. Ou seja, é fácil de controlar porque esse dinheiro não sai da Farroupilha. Ele fica aqui para ser investido em nossas crianças e adolescentes, que na verdade assim, são o nosso futuro. Se nós não investirmos neles, nós vamos ter uma sociedade muito pior amanhã. E o Condica é formado também por diversos representantes dos mais variados segmentos da sociedade. Isso. São 12 membros do conselho, porque o presidente não faz nada sozinho. Então são 6 governamentais de diversas secretarias e 6 não governamentais. Esses 6 não governamentais representam também a sociedade. Tem representante da saúde, da educação, de todos os setores que representam o município. Eu, por exemplo, sou representante da UAB, que representa todos os moradores do município. Muito bom ver todo esse belo trabalho que o Condica lidera aqui no município de Farroupilha. São mais de 10 projetos que são atendidos, que foram beneficiados com os mais de R$500 mil ao longo do ano passado. E neste ano a previsão é de recursos acima desse valor também para muitos projetos que estão sendo habilitados, que foram encaminhados. Olha, são recursos seus, nossos aqui da comunidade, que acabam ficando aqui e fortalecendo, viabilizando projetos bastante importantes e interessantes. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, voltaremos no Jornal da Cidade para destacar: Clube Santa Rita promove no próximo domingo reunião dançante e domingueira a partir das 4 horas da tarde. Vários discotecários e também a apresentação da banda Os Nêutrons vai marcar a programação. Os detalhes você terá em seguida. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada.
servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Farroupilha agora tem algo novo e completamente inovador para você que procura uma sala ou espaço para alugar. Localização central, salas projetadas criteriosamente, acabamentos com materiais de primeira linha, vista privilegiada sobre o centro da cidade e amplo espaço para estacionamento. O Centro Comercial Dona Ruth é tudo isso e muito mais. Venha conhecer nossas opções de salas e mude seu escritório ou local de trabalho para o que há de melhor na cidade em locações comerciais. São mais de 50 salas, com vagas de garagem e estacionamento para clientes. E ainda, o prédio oferece moderno sistema de segurança. Centro Comercial Dona Ruth, inovação e modernidade na locação de salas comerciais em Farroupilha. Mais informações nas imobiliárias de Farroupilha. Não perca tempo e dê ao seu negócio um ambiente moderno e diferenciado. O programa Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e com a informação já está de volta. Estamos no ar na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. Mais notícia, mais informação vem chegando. O Clube Santa Rita promove neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, uma reunião dançante, a conhecida Domingueira. A proposta, dentro das comemorações alusivas aos 90 anos de fundação do clube, é relembrar o passado e também proporcionar aos associados e à comunidade farroupilhense um momento bastante especial. Vários discotecários estarão presentes, bem como a banda Os Nêutrons, que terão a responsabilidade de animar a tarde de domingo e o início da noite na Domingueira do Clube Santa Rita. O presidente do Clube Santa Rita convida a comunidade de Farroupilha para prestigiar e participar desta atração alusiva aos 90 anos de fundação do clube. Com certeza, então, que nem tu disse, Leandro, nós estamos aí dando sequência à comemoração dos 90 anos desse nosso clube, né? Famoso aqui na cidade e atuante, sempre atuante. Então, domingo nós vamos relembrar, como tu bem disseste, o saudosismo das velhas domingueiras, onde a Serra Gaúcha se encontrava aos domingos à tarde e à noite, né? No começo
começo mais à tarde, depois adiante mais à noite. Então nós vamos estar aí a partir das 4 até as 8 e se tiver público para ir até as 10, nós vamos até as 10, que o pessoal está afinado, está aplumado, está querendo mostrar serviço. Os velhos discotecários, que na época não eram DJs, né, eram discotecários, vão estar lá. Os neutros também prontos para fazer a música ao vivo, o show ao vivo ali com as saudosas músicas dos anos 70, 80, 90, 2000. Então, aquele pessoal que frequentava, nós esperamos eles lá com tudo preparado para matar a saudade daqueles velhos tempos. É um momento de muito saudosismo, de lembrar épocas que marcaram e que o Santa Rita marcou na vida de muitas pessoas. Mas com certeza foi o clube que as domingueiras e o carnaval do Santa Rita eram conhecidas aqui em toda a Serra Gaúcha, né? Vinha gente aí de Caxias, Bento, farroupilhenses tinham carteirinha, 80% do quadro associativo era em função disso, né? Mas o pessoal aqui de Garibaldi, de Barbosa, a Serra se reunia aos domingos, aí era, vamos dizer, se fosse hoje chamaria de balada, mas a domingueira do Santa Rita era super famosa nesses anos aí que, vamos dizer, até 2000 aí era super famosa aí na Serra, essa domingueira do Santa Rita. Os sócios do Clube Santa Rita que estão em dia com o clube terão acesso liberado, gratuito, é isso? Não, exatamente. Os sócios não vão pagar nada, mas também quem vier, né? O pessoal de fora aqui, que nem eu estava falando, o pessoal da roda aí de toda a Serra, quem vier vai ser vamos dizer assim, um ingresso bem em conta, praticamente simbólico, R$15, que é para ajudar o pessoal, os os discotecários que vão vir, tem uns que estão em Porto Alegre hoje, vão ter uma despesa, então esses R$15 é mais para ajudar eles e para nós colocarmos a aparelhagem de som e tal, para fazer frente a esses pequenos custos que nós vamos ter aí. Expectativa, presidente, é de lotar o salão do Clube Santa Rita assim como era no passado? Não, eu acho que não temos tanta pretensão, né? Porque ali no nosso clube hoje cabem praticamente 2.000 pessoas e são poucos os eventos que conseguem lotar. Mas nós esperamos aí em torno de umas 500 a 800 pessoas, né? Que é para fazer uma festa boa e sem muito atropelo, e com certeza quem for não vai se arrepender, vai aproveitar bastante e vai matar a saudade das velhas domingueiras. E também não vamos só dizer que só os saudosistas devem estar lá. O pessoal, a juventude de hoje que gostam de balada e tal, vão lá que vocês vão ver que vocês vão aproveitar também. Eles vão adorar o estilo que se fazia naquela época lá. Depois desta domingueira do 8 de abril, que está no calendário de comemorações que a gente pode divulgar dos 90 anos do Clube Santa Rita? Nós estamos, então, reformando agora o clube, né? Nós estamos praticamente com a entrada já pronta, ali o hall de entrada, estamos ajeitando todo o clube aí. Nós vamos ter agora, dia 27 de abril, também o jantar premiado. Nós vamos ter a inauguração da galeria dos ex-presidentes e das ex-rainhas. E algumas outras comemorações aí que no decorrer vão estar sendo divulgadas, e também nós vamos ter então para culminar a grande festa dia 26 de maio, né? Então o jantar dançante para casais com a banda Barbarella, né? E nós também vamos coroar então as novas soberanas do clube também. Uma baita sacada do pessoal do Clube Santa Rita aqui de Farroupilha com a promoção da domingueira, da reunião dançante, ressuscitando, relembrando, trazendo de volta algo que no passado marcou muito, as conhecidas domingueiras do Clube Santa Rita. Olha, não tem necessidade de comprar ingresso antecipado, é só chegar na hora, um valor bastante simbólico. O Clube Santa Rita quer exatamente relembrar um pouco do passado, da sua história e de como eram as reuniões dançantes e também as domingueiras que movimentavam o calendário de Farroupilha. Agora no Jornal da Cidade vamos ao destaque estadual. Badesul assina protocolo de intenção para financiamentos com mais de 20 municípios. Você acompanha na reportagem. O município de Alvorada, na região metropolitana,
vai receber recursos para investir em obras de saneamento básico e pavimentação de vias. Será uma das 20 cidades que serão contempladas com financiamentos do Badesul, o Banco de Fomento do Rio Grande do Sul. Os protocolos de intenção foram assinados na sede da instituição em Porto Alegre. Somente para a Alvorada serão disponibilizados mais de 5 milhões de reais. Esses recursos, e eu agradeço publicamente o apoio do governo do estado e do secretário Biolchi. Esses recursos para nós é muito importante, que nós vamos investir basicamente, totalmente em infraestrutura do nosso município, que é muito carente. Nós temos uma área muito grande de pessoas que por uma série de razões não se adaptam em Porto Alegre e terminam ocupando áreas em Alvorada e não invadem áreas, e que nós temos que oferecer para eles um mínimo de uma infraestrutura que é uma obrigação do poder público. Ao todo, os financiamentos somam mais de 29 milhões de reais e serão concedidos através do programa Badesul Cidades. Desde 2015, a iniciativa já beneficiou 153 municípios, através de recursos que totalizam 181 milhões de reais. O Badesul, durante esses 3 anos dessa gestão, tem se orientado para cada vez aumentar mais a sua capacidade de financiamento aos municípios. Afinal, a vocação, a função social pública é esta. E o município, além de ser do nosso interesse fomentar o seu desenvolvimento e ajudá-lo, ele é um dos melhores clientes nossos, para não dizer que é o melhor. Porque nós temos 0 inadimplência e, portanto, também é um bom negócio para o Badesul. Mas, fundamentalmente, é cumprir a sua ação, o seu objetivo social, fomentar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O pré-candidato do PSL à presidência da República nas eleições 2018, Jair Messias Bolsonaro, cumpriu o roteiro na tarde desta quinta-feira na cidade de Caxias do Sul. Ele chegou a Caxias do Sul por volta da metade da tarde e depois desempenhou uma agenda de diversos compromissos na cidade. Por volta das 17 horas, Jair Bolsonaro esteve na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, onde concedeu entrevista coletiva à imprensa. A TV Cidade Farroupilha estava presente e traz agora um dos momentos da entrevista coletiva de Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à presidência da República nas eleições 2018. As pesquisas dizem, quando elas são feitas sem o Lula, que eu estou em primeiro lugar, inclusive com um percentual maior do que os 2 seguidores meus. Então, obviamente, isso nos dá uma certa tranquilidade, que a gente está no caminho certo e praticamente vamos nos garantindo para um possível segundo turno. O senhor avalia a sessão de ontem do STF, tanto os votos dos ministros quanto o resultado final? Olha, eu não quero um Supremo Tribunal Federal desgastado. Eu acho que qualquer dos 3 poderes, numa situação crítica, é ruim para a democracia. Comemoro o resultado, não pela derrota do Lula, mas uma vitória da justiça. Afinal de contas, esse cidadão cansou de errar e colocar o Brasil nessa situação que nos encontramos no momento, no tocante à economia, desgaste de valores familiares, uma política externa voltada com viés ideológico, a violência crescente, um desemprego assustador. Então, os desmandos dele, em especial, eu acho que foi dada uma resposta no dia de ontem. Deputado, o que precisa melhor para a sua campanha? Olha só, a prisão ou não dele é uma questão de justiça. Eu não posso falar numa possível campanha minha, até porque eu não sou candidato ainda. Nós temos que ver o que reflete no tocante ao Brasil. Eu acho que a resposta da Justiça do dia de ontem foi positiva para um futuro candidato que quer levar o Brasil a sério a partir do ano que vem. Deputado, falando na governabilidade agora, é possível que o senhor, chegando lá como presidente, tenha uma minoria? Já existe alguma articulação nesse sentido ou como o senhor pretende conviver com essa situação caso eleito? Eu retornando a pergunta para vocês tinham que dar resposta para mim. O que é governabilidade? É lotear ministérios, bancos oficiais estatais, fazer o que está sendo feito ao longo de 30 anos? Isso não é governabilidade, isso é você afundar o Brasil. Tenho conversado sim com vários parlamentares,
um dos líderes dessas articulações é o deputado Ons Lorenzoni, aqui do Rio Grande do Sul, para termos uma bancada suprapartidária interessada no futuro do Brasil e não trocar o seu voto por espólios do Estado. Deputado, o que precisa ser mudado no Brasil, no seu ponto de vista? Tanto na questão política quanto na estrutura. Tem muita coisa para ser mudada, né? E grande parte não pode um presidente apenas ter força para mudar, depende do parlamento. Aí é a responsabilidade de todos em bem escolher os seus candidatos por ocasiões das eleições do corrente ano. Eu te pergunto, o que está dando certo no Brasil? Eu acho que nada. Então quase tudo tem que ser mudado. É aquele médico que pega um doente e fala, eu vou amputar o corpo e deixar o dedo. É mais ou menos essa a situação do Brasil. Deputado, o senhor não corre o risco de ser intimado após ser presidente? Eu? Por que motivo? Corrupto eu não sou e nem serei. Omisso também não serei. Tá? Um impeachment político? Eu acredito que não, porque eu acho que a população vai estar ao meu lado. O senhor vai tirar 5 ministérios? 5 não, a ideia é ter uns 15, 16 ministérios no máximo. Afinal de contas, se eu perguntar para muitos de vocês aqui da mídia, por exemplo, quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Muitos de vocês não vão dizer. Eu também não sabia há pouco tempo, quando fui questionado. Nós não podemos ter um governo com mais de 30 ministérios, você não sabe quem é quem. Inclusive, o time montado nos últimos 30 anos para compor esses ministérios é um time que não bate a qualificação daquela pessoa com o que o Brasil precisa. Deputado, está chegando... Nós estamos negociando, né, conversando. Tem o Magno Malta, que é uma pessoa muito forte, que a gente espera aqui que daqui a algumas semanas isso seja maduro, né, e ele possa entrar nessa pré-campanha nossa. Deputado, está chegando a hora do Brasil ter uma nova Constituição? Olha, isso é muito traumático para a gente. Você para o Brasil 1 ou 2 anos. Realmente, essa Constituição não deu certo. Nós temos que respeitá-la, mas ela não deixa a gente partir para o progresso. Se essa for, entender que for a vontade do povo ao longo de uma campanha ou início do ano que vem, a gente propõe. Agora o Brasil pararia por 2 anos, a gente não pode parar mais. Jair Bolsonaro, atual deputado federal pelo Rio de Janeiro, com um discurso bastante forte, bastante posicionado com alguns temas que envolvem a política brasileira. Ele não tem medo de dizer e é direto ao assunto, por isso talvez que vem ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais seguidores e admiradores, numa época em que a descrença com a política é muito grande, é gigantesca. O Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para a sexta-feira. Sexta-feira deverá ter sol e poucas nuvens na região e temperaturas em elevação. Você acompanha no quadro da Clima Tempo Meteorologia. O ar seco predomina sobre a região sul do Brasil nesta sexta-feira e inibe a formação de nuvens carregadas. Algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar e podem provocar um pouco de chuva no litoral de Santa Catarina e também do estado do Paraná, incluindo as 2 capitais. Mas a chuva é passageira, não há previsão para grandes alertas nestas áreas. Por todas as outras áreas da região sul do Brasil, o predomínio é de sol. O dia amanhece com temperaturas mais baixas, mas com a presença do sol ao longo do dia, esquenta, faz calor à tarde e não chove. Será um dia típico de outono. E ao longo do fim de semana ainda pouca chuva é prevista na região. A mínima prevista para esta sexta é de 19 graus em Florianópolis. Máxima prevista de 25 graus em Curitiba e 28 graus em Porto Alegre. E com a previsão do tempo, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e com a informação. Você já sabe, por aqui você sempre fica bem informado e por dentro dos últimos acontecimentos, principalmente no âmbito local. Eu lembro você, nós nos encontramos aqui diariamente em 4 horários, às 6h30 e às 11h30 da manhã, às 19 horas e também às 22 horas e 30 minutos. Estes são os horários em que você tem encontro agendado, marcado com a notícia e com a informação. A todos que nos acompanharam, um forte abraço. Até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.